Fala pessoal, será que a realização de um texto, a escrita de um texto em uma ferramenta de inteligência artificial pode ser identificada por alguma outra ferramenta? Ou seja, você escreveu a tua dissertação, escreveu a tua tese, um artigo acadêmico, será que isso pode ser identificado em alguma ferramenta de inteligência artificial? Será que a minha tese foi feita em uma ferramenta de inteligência artificial? Vamos fazer alguns testes hoje e a gente vai ver qual é a resposta, qual é o resultado disso logo depois da nossa vinheta. Bom, galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Nem Te Conto. E o nosso tema de hoje é um tema relacionado à questão de plágio, de você utilizar ferramentas para escrever algum texto acadêmico, alguma coisa nesse sentido. E eu vou colocar o meu texto à prova. Vamos ver se o negócio funciona, vamos ver se o negócio realmente dá certo. Então já se inscreve no canal, já dá aquele like, porque realmente ajuda bastante a gente. E a gente vai começar logo com uma pergunta. Será que escrever um texto utilizando elementos de inteligência artificial é efetivamente citar, roubar? A gente vai ter que escrever o texto sempre utilizando teclado ou transcrição de voz para texto? O que é que vocês acham com relação a isso? Se você escrever um texto utilizando inteligência artificial é roubar? E se ferramentas de inteligência artificial podem efetivamente identificar um texto que foi escrito por uma pessoa ou por uma inteligência? Então vamos por partes, certo? Como é que a gente vai fazer o nosso teste? Eu peguei aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu peguei aqui, estou no chat GPT, perfeito? E eu estou escrevendo um artigo sobre esse tema. Uso de Minecraft e gamificação no processo de aprendizagem, certo? Coloquei aqui o texto, escrevi algumas coisas baseadas em outros artigos que eu já trabalhei com outros alunos, tá certo? E pedi, até coloquei umas referências aqui embaixo, e eu pedi para ele escrever um artigo, tá? Só introdução, só pedi introdução, no formato ABNT e adicionar referências caso haja necessidade, tá? E eu coloquei também aqui, ó, escreva a introdução para o artigo, que terá como objetivo entender se a gamificação melhora o processo de aprendizagem e aumenta a retenção da informação a longo prazo. Beleza? E aí, o ChatGPT demorou um pouquinho, mas escreveu a introdução. Não ficou muito boa, já posso adiantar para vocês. Não ficou muito boa, mas está aqui. Ele escreveu a introdução, tem algumas coisas aqui, colocou algumas referências a mais e está pronto. Vou agora pegar essa introdução e vou jogar em uma ferramenta de inteligência artificial para essa ferramenta analisar se essa introdução foi feita por uma máquina ou se essa introdução foi feita por um ser humano. Vamos ver agora. Beleza, estamos aqui. O primeiro que eu vou testar vai ser o Zero GPT, tá? Então eu estou com o Zero GPT aqui e o Zero GPT identificou que o texto ele é 100% escrito por inteligência artificial. Para ele é tudo inteligência artificial, é tudo ChatGPT gerado, então deu 100%. Não sobrou nada, velho. 100% do texto gerado por ChatGPT. Eu fiz o mesmo teste no GPT-0. Já no GPT-0, ele colocou o seguinte, que tem uma probabilidade de 33% desse texto ter sido gerado por um ChatGPT. Tá? Então, 33% desse texto ter sido gerado por um ChatGPT já é uma probabilidade um pouco menor, bem menor na verdade. O outro cravou 100% é ChatGPT, não tem o que fazer. Tá? No caso aqui, já disse que pode ser considerado um humano, mas também tem uma chance de ser considerado ChatGPT. Até aqui tudo bem, a gente sabe que esse texto foi feito por um ChatGPT. Vamos ver agora um texto de um ser humano. Beleza, gente, aqui eu tô com o segundo artigo, o meu artigo agora, tá? Esse artigo eu escrevi, ele tá publicado em revista científica, na verdade está publicada a versão dele em inglês, tá? Esse artigo foi escrito em 2017 ou foi 2018, eu não lembro exatamente o ano, mas foi 2017, 2018, por aqui, ó, até aqui dá para saber, tá? Então foi 2017, 2018, foi nessa faixa, não tinha inteligência artificial, tá? E aí eu peguei esse pedaço da introdução aqui, ó, até aqui, eu acredito, joguei lá nas ferramentas pra gente fazer uma análise, vamos ver como é que ele saiu. Beleza, tá aqui meu texto, certo? E ele tá dizendo que existe uma chance aqui no Zero GPT
Ele está dizendo que tem uma chance de 57,7% do meu texto ser gerado por uma inteligência artificial, tá? Qual foi a parte que ele achou que é uma parte gerada por inteligência artificial? Exatamente a parte do começo do texto, essa parte mais genérica de introdução, onde eu falo de contexto, eu falo do ambiente de competição, de competitividade. Ele disse, não, cara, isso aqui é ChatGPT. E não é, nem dá para ser, porque esse texto foi lançado, foi criado antes do lançamento dessas ferramentas de inteligência artificial. Quando eu começo a falar especificamente do meu texto, do meu objeto de estudo, né, que é a governança de TI, ele diz, olha, essa parte aqui não, então não é uma parte que foi gerada por inteligência artificial. Se eu for para outra ferramenta, para o GPT-0, tá aqui, ó, o GPT-0, ele só coloca como probabilidade humano, tá? Então ele diz que esse texto é altamente tem uma alta confiança de que esse texto foi gerado por um ser humano, apenas 5% de probabilidade de ter sido gerado por uma inteligência artificial. Então, se a gente olhar, tá, as duas ferramentas estão dando resultados muito diferentes de verdade, tá? A primeira, a ferramenta do GPT-0 está trazendo para a gente que tem um resultado de apenas 33% de probabilidade, tá, de ser gerado por um robô, por uma inteligência artificial. E o meu texto, que é um texto gerado por mim, é um texto que vai ter aí apenas 5%. No caso do GPT, do 0GPT, né, aqui a gente tem o GPT-0 e aqui a gente tem o 0GPT. Tá? Mesmo o meu texto gerado por mim, ele não conseguiu, ele identificou como sendo um texto que tem uma alta chance de ser gerado por uma inteligência artificial. Não foi, mas ele gerou aqui. Eu peguei o texto original e fiz pequenas mudanças no texto original, tá? E mesmo assim, o 0GPT, ele ainda está trazendo para a gente que é um texto gerado por inteligência artificial. Eu vou fazer esse teste agora no GPT-0, tá? Vou fazer esse teste aqui. Vamos colocar aqui, vamos checar, ok? E ver se mudou alguma probabilidade. Vê que coisa interessante, cara. Esse texto aqui, eu editei, alterei o texto, acrescentei mais informações. Originalmente, ele tinha achado, sem acrescentar nada, ele vindo da inteligência artificial, tá? Ele disse que 33% do texto provavelmente foi gerado por inteligência artificial, por ChatGPT. Agora que eu editei, eu coloquei partes minhas no texto, ok? Acrescentei coisas minhas, acrescentei coisas que fazem o texto ficar mais fluido, melhor de qualidade de texto. Vou concordar com vocês, o texto original não ficou muito bom. E eu fui lá e fiz as minhas adições, ajustei, adicionei coisas. O que eu faria, por exemplo, com qualquer tipo de orientação ou qualquer tipo de texto que eu estaria trabalhando em parceria com outro colega acadêmico, certo? Eu iria lá e faria as minhas alterações. Nesse momento, ele achou que o texto foi gerado por inteligência artificial. Então, resumo da história. Não temos uma ferramenta que possa ser dita como confiável para fazer essa análise de texto, fazer essa análise e entender se a ferramenta ela é efetivamente feita por inteligência artificial. Não temos, tá certo? Hoje, como é que eu faço, professor Humberto, como é que eu faço para fazer a análise de texto? Eu vou analisar exatamente a profundidade do texto que foi colocado. Em geral, textos escritos por inteligência artificial têm uma profundidade muito baixa. São textos rasos, textos que não têm uma complexidade no vocabulário e não têm uma profundidade na argumentação. Então, quando você tem textos que não têm essas características, vocabulário muito simples, apesar do texto ser bem escrito, não estou dizendo que o texto está mal escrito, ele está bem escrito, mas o vocabulário do texto é um vocabulário simples, até coloquial. E a profundidade do texto, a argumentação do texto para se chegar num determinado ponto, são argumentações muito superficiais. E aí eu já sei que aquele texto está de baixa qualidade. Sendo escrito por alguém ou sendo escrito por uma inteligência artificial, é um texto que realmente está de baixa qualidade, não serve. Tá bom? Então, qual é a ideia do ChatGPT como ferramenta de produtividade? Ajuda você a ter ideias. Ajuda você a montar algum roteiro para vídeo. Ajudar você a fazer alguma pesquisa. Ele pode procurar na internet informações, sites que estão com alguma notícia e você vai fazer aquela pesquisa e juntar informações para que então você tenha o seu argumento
e escrever o teu texto. Beleza, galera? Gostou do vídeo? Achou legal? Então não se esquece de se inscrever no canal, dá aquele like porque ajuda pra caramba e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal Nem Te Conto. Obrigado, galera. Um abraço. Até a próxima.